No oeste árido e desolado, onde o sol implacável queimava a terra e o vento era o único som que cortava o silêncio, surgiu uma figura que poucos ousariam enfrentar. Jeremias Coyote Arcane era seu nome, um homem que parecia ter o deserto gravado na alma e a justiça nas mãos. Não era facilmente definido como herói ou vilão, existia numa zona cinzenta, aquela sombra ao entardecer que poderia trazer tanto a salvação quanto a perdição. Seu passado era tão enigmático quanto os cânions que ele percorria. Crescido órfão, Jeremias foi moldado por histórias contadas ao redor das fogueiras, onde se falava de vingança e justiça. Aos 17 anos, tornou-se caçador de recompensas, não movido pela ambição, mas pelo chamado do destino, que o impelia a caçar os mais perigosos homens do oeste. Numa tarde abafada, chegou a Duscovold, uma cidade pequena, sufocada pela poeira e pelo medo. Um lugar feito de construções simples de madeira, onde o xerife local havia desaparecido sem deixar rastros e uma gangue, liderada por um homem conhecido como a Cobra, agora dominava tudo. Cobra tinha uma presença sinistra, e seus olhos, segundo diziam, envenenavam a alma. Com um sorriso frio, ele tomara o salão como base, e Jeremias, observador, aguardava o momento certo. Naquela noite, no bar, encontrou Helena, uma mulher de cabelos negros e olhar penetrante, carregando uma tristeza antiga, fruto das perdas que o Oeste colecionava. Mas havia algo mais nela, uma intensidade de quem conhecia segredos perigosos. Com uma voz firme, Helena se aproximou de Jeremias e perguntou se ele estava ali por causa deles. Ele assentiu, mantendo-se distante, sabendo o valor da cautela. Ela entregou a ele um mapa, rabiscado com linhas que falavam de traições e riquezas ocultas. Aqui está o caminho para o esconderijo do Cobra. Mas tome cuidado, as serpentes sempre escondem mais do que aparentam, alertou ela. A jornada até o esconderijo foi um teste para cada habilidade que Jeremias cultivara. O deserto era impiedoso, e o grupo que ele reunirá, um pistoleiro impulsivo, um velho minerador que conhecia histórias de ouro escondido e uma jovem indígena com dons quase sobrenaturais, não era unido pela amizade, mas pela urgência de justiça. À medida que se aprofundavam nos desfiladeiros, eram recebidos por armadilhas, emboscadas e sussurros que pareciam chamá-los pelo nome. Algo que realmente inquietava Jeremias era o símbolo gravado nas pedras e nas árvores, uma cobra enroscada em torno de um sol. Aquilo parecia mais que um mero símbolo, talvez um aviso de algo sombrio e maior. Numa noite em que as estrelas desapareceram sob uma lua escarlate, finalmente avistaram a entrada do covil. Não era apenas uma caverna, mas um labirinto que parecia pulsar, como se fosse um ser vivo. Seus passos ecoavam como um coração sombrio, e cada curva sussurrava histórias de homens que nunca retornaram. Na câmara central, Jeremias entendeu que as lendas eram reais, Cobra não era apenas um homem. Sua presença transcendia o físico, alimentando-se do desespero alheio. Sua voz era fria e mortal, ressoando como o toque da morte. Jeremias, sem hesitar, empunhou sua pistola, preparado para o confronto. Mas antes que pudesse atirar, Cobra revelou algo que o fez hesitar, um segredo que ligava suas vidas de forma inesperada. E, naquele momento em que tudo parecia estar à beira de ser engolido pelas sombras, uma nova ameaça surgiu. Ali, diante de Jeremias, estava alguém que ele conhecia bem, seu irmão, Caleb, que ele achará ter perdido para sempre nas areias do tempo. Caleb já não era o jovem idealista que Jeremias lembrava. Em seu olhar vazio havia um misto de rancor e frieza. Surpreso em me ver, irmão, sussurrou Caleb, com uma voz gélida. Eu fui deixado para morrer, mas Cobra me deu um propósito, algo que você nunca poderia oferecer. Jeremias percebeu que sua verdadeira batalha não seria contra Cobra, mas contra seu próprio irmão. Cobra, manipulador, havia transformado Caleb numa arma. Em uma ironia cruel, Jeremias, que jurara trazer justiça ao oeste, se via agora diante daquele que mais amava e, em algum lugar profundo, ainda desejava salvar. Não precisa ser assim, disse Jeremias, sua voz carregada de determinação. Mas Caleb, consumido por rancores antigos, parecia inalcançável, e a escuridão ao seu redor só aumentava. Mas ele conseguiu eliminar o Cobra e apenas prender seu irmão. E assim, naquela caverna sombria onde o passado e o presente colidiram, Jeremias Coyote Arcane enfrentou o maior dos desafios, não apenas o vilão Cobra, mas o próprio irmão, Caleb, transformado pelo ódio e pela manipulação.
O duelo que se seguiu foi mais que uma luta entre o bem e o mal, era um embate entre laços de sangue e escolhas moldadas pelo destino implacável do deserto. Ali, entre ecos de tiros e o silêncio pesado, Jeremias descobriu que a verdadeira justiça exigia sacrifícios profundos, e que, mesmo nas sombras mais densas, ainda havia um resquício de luz. Se você gostou dessa história cheia de ação, mistério e reviravoltas, deixe seu like e se inscreva para mais aventuras no Velho Oeste.